Este vai ser um ano de transição para o Futebol Clube do Porto, que vem ainda com os efeitos de uma segunda Intercontinental conquistada mesmo no finzinho de 2004. 2005 tem ainda este lado da sensação de uma segunda taça com esta importância? Sim, nós vencemos o Onça Caldas, foi um jogo emocionante, em que a nossa equipa foi muito superior, mas não teve a sorte do jogo, e depois foi a decisão por penaltis. Ficou célebre naquela imagem do Pedro Manuel a olhar para a baliza com um olhar atento e fazer o golo da vitória. Foi uma explosão de alegria em todo o país, porque era impensável que o Futebol do Porto voltasse a ser campeão do mundo de clubes depois de ter sido em 1987. Depois foi de facto o ano de transição, porque saíram alguns jogadores, tinha saído o Mourinho, que tinha sido o treinador das duas vitórias europeias, e foi o Fernandes que venceu essa Intercontinental. Depois havia de não continuar no Futebol Clube do Porto, houve uma sessão de uma renovação e acabou por vir o Adriansen, que revolucionou também o futebol do clube. Vieram novos jogadores, como o Lúcio, como o Elton, como o Lisandro, que marcaram uma época, e sobretudo foi uma grande transformação no modo de jogar, porque o Adriansen chegou cá e implantou que nunca tínhamos jogado o sistema de 3 defesas, que a princípio as pessoas achavam que não iam resultar, mas depois resultou em cheio e ele conseguiu vencer o campeonato com muito mérito, e foi também um treinador que eu gostei muito de trabalhar e com quem tivemos uma relação excelente. E aliás, logo no início, essa relação acabou por se tornar ainda mais próxima, porque resolveu dar-lhe ali uma aposta. Quer explicar como é que aconteceu a renovação tão... não sei se foi precipitada, mas pelo menos muito cedo. Foi um jogo que nos correu muito mal, em Milão contra o Inter. Recordo-me desse jogo porque foi à porta fechada, o Inter tinha o campo interdito e foi sem público, e o Futebol do Porto estava a ganhar 1-0 perto do final e a dominar, tinha o jogo perfeitamente controlado. Um grande golo do Hugo Almeida em uns 40 metros, num livre, e 10 minutos do fim o Adriansen tirou o Paulo Assunção, que estava a ser ali o garante da estabilidade da equipa, e a equipa desmoronou-se e perdeu. Houve ali uma grande contestação. Realmente ele reconheceu que tinha errado, estava um bocado perdido, havia uma contestação a crescer, e eu pedi-lhe para ele ir no dia seguinte ao meu gabinete às 3 horas. E ele foi, e antes de ir disse aos colegas, aos adjuntos, que o Presidente chamou-me, se calhar vou ser despedido porque eu ontem não estive bem. E ele chegou lá, começamos a conversar sobre o jogo e tal, não dei assim grande importância, já era passado. Mas ele estava à espera de qualquer coisa. Ele estava à espera, ele disse aos adjuntos, o Presidente chamou-me, se calhar vou ser despedido. Mas aceitava. E eu chamei, conversei e disse ao Mister, o Inter já foi, já é passado, agora temos que nos focar, temos que ganhar campeonatos. E para você estar com moral e ninguém ter dúvidas de que o senhor é o treinador do Porto, vamos renovar o contrato mais um ano, porque ele só tinha um ano. Isso surpreendeu. E ele ficou muito admirado, e o Presidente disse, claro, Mister, não é por ter corrido mal um jogo que eu deixei de confiar em si, portanto vamos e é para ganhar. E curiosamente nós nesse ano fomos campeões com alguma antecedência em Alvalade, ganhamos 1-0 o jogo com um gol de Jorginho e um grande gol de fora da área, e ele no final agarrou-se a mim, deu-me um grande abraço e disse, Presidente, obrigado, ganhamos o campeonato naquele dia que eu tinha que ganhar este campeonato, e ficou realmente com uma ligação muito forte. Mesmo depois de ir embora, mantemos de vez em quando contacto, e foi um treinador que eu gostei muito de ter trabalhado com ele. Quando são essas decisões da renovação de um contrato, que muitas vezes pressupõe essa tal confiança,
É um ato isolado do Presidente ou há apoio lateral? Não, tem naturalmente que... Há uma coisa que eu sou sempre responsável, que assumo desde o princípio, e toda a gente que faz parte das minhas direções sabe que é assim. Há duas coisas em que eu não abdico. Primeiro, sou eu que escolho a minha direção, nem aceito nenhuma limitação de alguém em relação seja a quem for. Eu faço a minha equipa diretiva e a escolha do treinador é minha. Naturalmente que ouço todos os diretores e os responsáveis para me formar bem a minha opinião, mas depois a decisão é minha. E nesse caso, naturalmente que dei conhecimento do que ia fazer, estiveram de acordo e resultou, porque o homem, se era um entusiasta pelo trabalho, a partir daquele momento ele só vivia obcecado em ganhar o campeonato. Ou seja, incutiu-lhe maior ambição? Maior ambição, maior responsabilidade e, sobretudo, ele ganhou comigo uma simpatia maior e um sentimento de dívida para com o gesto que ele achava que... Ele dizia sempre, mas nenhum presidente do mundo fazia isto depois de ter sido eliminado por culpa própria. E eu disse-me, isso é passado, agora vamos olhar para a frente e ganhar o campeonato, e ganhamos. Junto ao Estádio do Dragão circulam todos os dias, aqui nesta área, dezenas de pessoas. Vêm fazer algum exercício, vêm fazer uma caminhada. O próprio Jorge Nuno Pinto da Costa fê-lo durante algum tempo nesta era da pandemia, sobretudo quando era preciso dar uns passeios ao ar livre com os cuidados máximos. Eu, como moro aqui perto, na Alameda, vinha sempre todos os dias dar no mínimo 3 voltas ao estádio, para manter a forma física. E mental também, porque nessa altura sim, vir à rua também ajudava a parte da sanidade. Nesta zona onde nos encontramos há várias marcas no chão com feitos do Futebol Clube do Porto, figuras que ficaram para sempre marcadas ao emblema. Há também uma assinatura sua, já esteve aí à procura? Encontrei, havia ali, recordo-me que na altura pôs a figura do Zé Maria Pedroto e do Pavão, e eu não tive de acordo em pôr a minha, e depois, sem eu saber, puseram então a minha assinatura. Menos mal com a assinatura? Sim, a assinatura. Não dá para copiar, porque aquela minha assinatura está com o nome todo, não é a que eu uso normalmente, por isso não tem problema. Recuamos até ao ano 2006, quando o Futebol Clube do Porto conquistou o campeonato pela mão de Coadriense, que também teve aqui uma relação importante com o Futebol Clube do Porto. Venceu o Penafiel por 1-0 para chegar ao título. Foi difícil ou não foi muito difícil esta caminhada? Em princípio foi difícil, porque o Coadriense, que era um excelente treinador, implantou um sistema novo, jogando só com 3 defesas, que o Futebol do Porto nunca tinha usado essa tática, que era o Bozingua, o Pepe e o Pedro Emanuel. A princípio deu alguma confusão, mas depois, com a melhoria tática que os jogadores começaram a apreender, acabou por resultar, e ele não só ganhou o campeonato, como ganhou também a taça. No jogo definitivo do campeonato foi com o Penafiel, um golo do Adriano, e depois, curiosamente, também ganhamos a taça 1-0 à Vitória de Setúbal, também com um golo do Adriano, um brasileiro que jogou aqui 2 ou 3 anos, que veio do Nacional da Madeira e que esteve nas 2 jornadas como marcador do golo. E como é que chega ao fim a ligação do Coadriense com o Futebol Clube do Porto? Foi logo a seguir? Foi logo a seguir, estava num estágio, houve ali uns pequenos conflitos com os jogadores por razões um bocado impensáveis, e depois ele resolveu abandonar, e já quem dirigiu a equipa na Supertaça foi o Rui Barros. Ganhamos 3-0 à Vitória de Setúbal,
e depois, ainda em 2006, contratamos o Josualdo Ferreira, que viria a ganhar 3 campeonatos consecutivos, que é o único treinador na história do Futebol Clube Porto que conseguiu esse feito. Mas porquê é que nesta fase, com a saída de Cláudio, fez sentido a contratação de Josualdo Ferreira para esta equipa, como ela estava na altura? Estava porque a equipa, nós fomos surpreendidos com a saída do Quadrianos, faltavam 8 dias para começar o campeonato. Portanto, vir um treinador que não conhecesse a equipa e que não conhecesse o futebol português era impensável. O Josualdo Ferreira estava no Boa Vista, tinha feito um bom trabalho no Braga e ia iniciar a época, como disse, pelo Boa Vista, e eu conhecia-o perfeitamente, sabia das suas fantásticas qualidades e entendi que na altura era o homem certo. E quando o contactei a primeira vez, ele aderiu imediatamente, chegamos a acordo com o Boa Vista para o libertar e foram 3 anos, esteve aqui 4 anos, mas nesses 4 anos ganhou 3 títulos, o que foi excelente. É muito diferente trabalhar com os treinadores, com a forma como eles também quer lideram a equipa, quer que lidam com a direção do clube? Não é. É diferente, porque cada um tem a sua personalidade, cada um... E métodos de trabalho também. Tem os seus métodos de trabalho. Agora, no fundo, é fácil, porque os objetivos de quem treina e de quem dirige o clube são os mesmos, que é ganhar. Portanto, nossa função é criar condições para que o treinador possa ganhar e o treinador, mais que ninguém, quer ganhar, portanto tem que haver, e felizmente tem havido sempre, uma perfeita sintonia entre direção, presidente e treinador. Daí a escolha também, quando se escolhe um treinador já se tem em consideração aquilo que se pretende. Naturalmente, se eu não achar que me vou entender com a personalidade do treinador, não é possível. Mas tem de haver um conjunto de fatores que indicam que em determinada fase deve ser o treinador A e numa outra fase o B ou o C. É evidente, depende também das características do plantel, do mercado, depende de muita coisa. Depois, feita a escolha, o que é preciso é estar em perfeita sintonia e cada um, seja em que lugar for, tem que dar o seu máximo. E é preciso ser um bom observador enquanto presidente. Tem que ser. Pelo segundo ano consecutivo, o Futebol Clube do Porto conquista o campeonato. Agora ao leme era outra pessoa. Josualdo Ferreira conduzia a equipa do ponto de vista técnico e consegue pela primeira vez, desde que chega ao Futebol Clube do Porto, conquistar o título. Era o primeiro de 3, importante para a marcação de uma nova época, nova era no Futebol Clube do Porto. É verdade, o Josualdo teve uma passagem muito positiva no Futebol Clube do Porto, ele que a princípio gerou alguma desconfiança na massa associativa, até porque muitos não gostavam da grande ligação que ele tinha tido durante a vida ao Benfica, o que para mim nunca foi problema, e ele entrou 8 dias antes de começar o campeonato. É uma situação muito complicada, mas, e essa foi uma das razões da minha escolha, ele era um profundo conhecedor do futebol português, de todas as equipas, portanto de imediato se adaptou e a equipa também rapidamente se adaptou aos seus princípios e aos seus modos de trabalhar e teve grande sucesso. Esse campeonato foi difícil, foi vencido foi decidido só na última jornada contra o Desportivo das Aves, num jogo que, curiosamente, o guarda-redes do Aves era o Nuno Espírito Santo. Nós ganhamos 4-1, fizemos uma excelente exibição e coincidiu esse ano também o final do maior guarda-redes de sempre do Futebol Clube do Porto, que foi o Vítor Bahia, com o aparecimento de um notável também guarda-redes, que foi o Elton, que veio a ser muito importante em todos os êxitos que seguiram
depois desse dia. Foi uma jornada magnífica e lembro-me que foi uma emoção muito grande para o professor Jesualdo, porque ele já tinha muitos anos de futebol, como treinador principal nunca tinha vencido nenhum título e foi uma alegria muito grande. Eu senti também compensado e reconhecida a minha escolha, porque a princípio aqueles que duvidavam que ele fosse capaz de se integrar na vida do Futebol do Porto e no espírito do Futebol do Porto, ele demonstrou não só nesse ano como nos seguintes que viveu apaixonadamente o Futebol do Porto, como vive qualquer clube onde esteja. E como é que é viver a definição de um campeonato e da vitória desse campeonato no último jogo? Ui, é uma complicação. Na véspera a gente sonha com tudo, e prevê tudo e pensa em tudo, mas a equipa era muito forte, estava muito determinada e eu não tinha a mínima dúvida que iríamos vencer, como aconteceu. E foi um jogo também mais emocionante ainda por causa dessa despedida de Vítor Bahia? Não, um jogo para dar o título decisivo é que, como eu costumo dizer, já não há mais, é hoje ou acabou. E recordo-me que foi essas palavras que eu disse, isto hoje já não há próximo jogo, é hoje ou é ou não é. Portanto, ali já não há pensamentos de quem está e quem não está, quem está tem que ganhar. E foi com essa determinação que entramos, com um público fantástico, o estádio estava bonito e ainda não havia essa desgraça das pandemias e dessas inteligentes que andam a fechar os estádios. Portanto, foi realmente uma jornada fantástica. E foi a primeiro, como já disse, de 3 títulos do Jesualdo, que é o único até hoje treinador que venceu 3 títulos consecutivamente. O Artur Jorge já venceu também 3, mas não foram consecutivos. E foi fácil ou difícil a entrada de Elton, tendo como antecessor um nome tão forte como Vítor Bahia? Não, foi muito fácil, porque o Elton, além de ter imensa qualidade, que nós conhecíamos, ele jogava no Vasco da Gama no Brasil, teve muita personalidade, nunca teve pressa em ganhar o lugar e teve como primeiro apoiante, que limou algumas arestas, o Vítor Bahia, que foi fundamental na sucessão, porque tinham, além de uma grande amizade entre os dois, tinham um interesse comum. Em que resultasse essa passagem de testemunho, foi digamos uma assim. passagem de testemunho perfeita e o Vítor Bahia foi o maior guarda-redes de todos os tempos do Futebol do Porto, mas o Elton foi um digno sucessor e foi muito importante nas vitórias que seguiram desde que ingressou no Futebol do Porto. Há também a história de um empréstimo que acabou por preparar, de certa maneira, o ingresso do Elton na equipa do Futebol do Porto. Sim, nós conhecíamos bem o Elton, ele jogava no Vasco da Gama de Brasil, no Rio de Janeiro, e não tínhamos a mínima dúvida de que ele ia ser um guarda-redes a fazer história no Futebol do Porto, mas tínhamos o Vítor Bahia no auge e não queríamos que o Elton ficasse parado. Então eu falei ao presidente do Leiria, que era o João Bartolomeu, que era e é meu amigo, ele ainda está bem, e disse-lhe, olha, tenho guarda-redes para lhe emprestar, que para o ano joga de caras na União de Leiria. E então encontramos-nos na estelagem de São Bento, em Fátima, para eu lhe apresentar o jogador. E ele, quando entrou, viu-me ao pé do Elton, e chamou-me ao canto e disse, Presidente, ele é tão alto, tão magrinho, ele as bolas baixas não vai defender nenhuma. E eu disse, Bartolomeu, não se preocupe, se ele não jogar no Leiria, o Porto paga o ordenado. Portanto, você não tem nada a perder. Passado 15 dias, ele telefona-me e diz, Presidente, ele é um gato, ele defende tudo, é um gato. Eu disse, olha, além de defender, ainda vai acabar com os ratos, então ele iria. E depois ele estava radiante porque fez realmente uma época excelente e depois veio para o Futebol do Porto e foi um digno sucessor do Vítor Bahia e muito importante nas grandes vitórias que tivemos nessa era.
É um ano de uma grande conquista para o Futebol Clube do Porto, o tricampeonato. Era, de facto, um avanço grande que o Futebol Clube do Porto levava, de 20 pontos, e que permitiram esta conquista num ano que foi especial. Foi um campeonato muito interessante. Foi a segunda vitória seguida do Josualdo e tínhamos uma grande equipa. Havia um jogador que foi base em muitos anos nos sucessos do Futebol Porto, foi o guarda-redes Elton. Nunca ninguém lhe deu, se calhar, o mérito e o valor que ele teve e a importância nas conquistas, e ele foi, digamos, a base dessa grande equipa. Tínhamos jogadores fantásticos, como o Lúcio, o Lisandro, o Quaresma, uma boa equipa, e vencemos com 20 pontos de avanço e fizemos a consagração do título. Foi frente ao Estrela da Amadora com uma goleada e deu para quase todos, ou vários dos mais importantes marcarem. Sim, vários mais importantes marcaram e realmente foi uma grande exibição e foi uma época magnífica, e o Porto tinha de facto uma equipa muito boa, jogava bom futebol e foi um ano que eu considero que foi excelente pela qualidade da equipa e a forma como jogava. E foi também importante para o que viria a seguir. Sim, naturalmente, nesse ano contratamos o Hulk, que era um jogador desconhecido, mas que jogava no Japão, creio que na terceira divisão, mas que felizmente conseguimos contratar por influência do empresário dele que... Mas como é que chegou aí? Como é que foi essa influência e qual era a necessidade na altura que se lembra para um jogador com aquelas características? Nós queríamos reforçar a equipa com atacante, mas dentro das nossas possibilidades, que não eram muitas, e apareceu aqui um empresário, o Figa, que nos apresentou o jogador, garantia-nos a qualidade, vimos filmes, e depois nós havia um aspecto curioso, que ele dizia que o jogador conhecia Portugal, que se podia adaptar porque tinha jogado no Vilanovense. E isso surpreendeu na altura? Isso surpreendeu um bocado, porque o Vilanovense, sendo um clube com história em Gaia, mas nunca teve assim uma grande equipa de futebol, nem nunca chegou aos escalões principais. Portanto, como é que um indivíduo que tinha estado no Vilanovense e não tinha dado nas vistas, porque tinha 17 anos nessa altura, e fazia-me um bocado de impressão como é que toda a gente não teria reparado que estava ali um talento. O que é facto é que ninguém, nem do Futebol Porto, nem de outro clube, qualquer previu o que ele podia vir a ser. E, de facto... Mas o próprio previu a determinada altura. Há uma história... Sim, o Hulk, lembro-me dele contar, e contou publicamente, e disse-nos a nós logo no primeiro dia, quando estava no Vilanovense, vinha ver às vezes os jogos do Futebol do Porto lá com o senhor do Vilanovense. E com 17 anos, jogando no Vilanovense, disse: eu hei de jogar aqui neste estádio, eu hei de jogar neste clube. E realmente, ironia do destino, o facto é que ele, indo para o Japão, quando já não contava regressar a Portugal, teve essa oportunidade, ganhou e foi um jogador importantíssimo nos grandes êxitos que nós tivemos, em que ele esteve também presente, e penso que ele e o Elton foram as chaves principais desses sucessos, e foi um jogador que deixou aqui história, que ficou muito ligado ao Futebol Clube do Porto. E aos adeptos também, há uma ligação. E os adeptos também, toda a gente se recorda dele, e foi uma daquelas aquisições que eu penso que acertamos, como se diz, em cheio. Depois de alguns anos sem casa, finalmente as modalidades tinham um pavilhão. Nascia um projeto que foi arrojado. Qual foi a grande história à volta deste espaço? Nós tínhamos uma lacuna nas nossas modalidades, que era, como disse, a falta de uma casa própria. Nós jogávamos em sítios muito diversos e dispersos,
a infâncias, o hóquei em patins, o handball, andava entre a Póvoa, Santo Tirso, o basquete em Matosinhos, o que dava um certo incómodo, sobretudo aos adeptos que estavam habituados a viver os jogos ao antigo pavilhão Américo Sá. Então queríamos fazer um pavilhão aqui perto e não havia onde. Isto aqui era um buraco, como se recordarão, que todos nós pensávamos que era impossível fazer aqui um pavilhão. Mas o impossível tornou-se possível. E eu, dentro da teoria como é que se gerou esta obra? Dentro da teoria que tenho, um dia falei ao arquiteto Manuel Salgado, com quem tinha e tenho excelente relação, porque foi o grande obreiro do maravilhoso Estádio do Dragão. Falei-lhe e disse: olha, eu gostava de falar consigo, quando viesse ao Porto, ligue-me que tinha uma coisa que gostava de lhe propor para você fazer. Encontramos-nos, eu trouxe aqui, não lhe disse ao que vinha, e trouxe este buraco e disse-lhe: olha, está aqui este belo terreno, disse-lhe eu, isto aqui dá um pavilhão. E ele disse: não, isto aqui é impossível. Eu disse: é quase impossível, por isso é que você está aqui, porque temos que fazer aqui um pavilhão. Vai demorar mais, o que é impossível demora mais do que é normal. Agora você vai pensar. E ele disse: pronto, você põe-me um problema dessa maneira, eu teria muito gosto em fazer, vou ver o que é que se consegue. Passado uns dias ele telefonou-me e disse-me: olha, quero falar consigo que eu acho que vou resolver o problema. E eu disse: não, você não acha, você vai resolver o problema, por isso é que eu vou ir falar consigo. E o projeto convenceu, entretanto? E o projeto, quando me apresentou o projeto, que ele é que tinha encontrado a solução, eu disse: vamos para a frente. E foi ou não um impulso essencial para as modalidades, e recordando que aqui já foram conquistados quase meia centena de títulos? Sim, foi no momento em que estamos a falar, são 48 títulos entre as três modalidades: hóquei, basquete e handball, 47, mais um, que foi o último, que foi o voleibol. Portanto, é a prova de que isto foi importante, já se viveram aqui grandes momentos desportivamente. E não só desportivos também. E não só desportivamente, e também mesmo desportivamente, já tivemos aqui a organização de mais do que uma taça do mundo de bilhar, que foi vista por todo o mundo, portanto o pavilhão foi apresentado em toda a parte, e já se fez aqui também galas da entrega dos Dragões de Ouro, já se fez aqui, que foi muito importante e que eu guardo com muita recordação, uma gala a favor do projeto do Joãozinho para a aula pediátrica do São João, que é uma obra importantíssima e que teve aqui um momento alto que não posso esquecer, e vou referir também já agora, porque nunca é demais fazê-lo. Atuou aqui o Paulo Gonzo, graciosamente, e tinha a sua companheira, tinha tido um grave acidente e estava em estado de coma. E eu disse-lhe, telefonei-lhe e disse: ó Paulo, compreendo a situação, portanto você não vem. E ele disse: não, sendo para o que é, eu não estou a fazer nada, porque ela, infelizmente, eu nem posso estar lá, que está em coma, e eu vou atuar. E veio aqui graciosamente. Portanto, este pavilhão também tem a ver com a aula de pediátrica do Joãozinho. Ou seja, é um espaço que acaba por estar aberto à sociedade. Aberto à sociedade, e tenho muito orgulho de que aqui se tenha contribuído para um passo que na altura foi importante para a aula pediátrica e para a frente. Mas, sobretudo, as conquistas dos campeonatos. Olha, o último campeonato que aqui vencemos foi o campeonato de voleibol, primeiro campeonato nacional de voleibol, que foi aqui uma festa magnífica. Portanto, mesmo sem público, foi aqui uma festa grande. O 23 de abril deste ano estava a acontecer a inauguração. Houve
ainda uns dias para se acolher o primeiro jogo e foi de handball. À época, o que é que recorda desse encontro? Olha, foi logo a seguir, foi no dia 7 de maio, creio que foi o 7 de maio, e eu fiquei muito satisfeito porque eu gosto muito da Madeira. É uma terra que eu tenho imensos amigos, desde o presidente, ex-presidente, mas para mim sempre o presidente João Jardim, que é meu amigo particular e eu dele, e tenho um certo carinho pela Madeira. E curiosamente, eu lembro na altura ficar muito satisfeito porque o primeiro clube a quis jogar foi o handball, foi da Madeira. Lembro que ganhamos 28-23. Curiosamente, já vi que está ali. Podemos ver ali no placar. Ali no placar o resultado, e até está o nome do clube, aquele Madeira, e eu fiquei muito satisfeito. E naturalmente que ver aqui neste pavilhão, que tinha acabado de ser inaugurado, ver uma equipa do Porto a jogar, para mim foi uma grande emoção e uma alegria enorme, porque acho que previ que se iriam viver aqui momentos muito importantes, como tem acontecido. Viveram-se neste ano também momentos muito importantes em relação ao futebol, com a conquista do Tetra, e Jesualdo Ferreira estava na condução dos destinos da equipa de futebol. O que é que fica dessa fase? Olha, fica realmente o Tetra, que foi o segundo Tetra que o Futebol Porto venceu, e o Jesualdo Ferreira foi o primeiro treinador português a ganhar um tri. Portanto, ele ganhou 3 campeonatos seguidos e naturalmente que eu fiquei muito satisfeito, porque ele foi um homem importante, foi um homem que se dedicou quando veio para aqui. E que fez história. O clube fez história, não era portista, porque o clube dele era o Benfica, mas viveu intensamente e apaixonadamente o Futebol Clube do Porto. Portanto, eu fico muito satisfeito porque ele, como bom treinador que é e uma excelente pessoa, do melhor que eu conheci, fiquei muito satisfeito de que ele ficasse com o nome gravado na história do clube, como sendo o único treinador que conseguiu um tri consecutivamente. E estavam lançadas as sementes para outras vitórias. Foi um ano marcado por um dos episódios mais polémicos do futebol português, o caso do Túnel da Luz, que tirou a hipótese do Futebol Clube do Porto conquistar mais um campeonato. Seria o Penta. Como é que foi lidar com este burburinho à volta de um caso que levou até à suspensão de 2 jogadores, nomeadamente Hulk? Eu acho que está a ser muito simpática chamar a este acontecimento o mais polémico. Eu acho que foi o mais vergonhoso da história do futebol português. O mais vergonhoso, sem dúvida alguma, porque uma montagem que houve para provocar uma zaragata, que depois deu um inquérito comandado pelo Sr. Dr. Ricardo Costa, que era o Presidente do Conselho de Disciplina da Liga, e chegar à conclusão que o Hulk foi castigado com 3 jogos, depois de ter cumprido 17 de suspensão, porque eles não terminavam com o inquérito. Aquilo que hoje justiça seja feita é decidido na mesma semana, célere. Imediatamente, demorou o tempo suficiente para que o Hulk cumprisse 17 jogos e no fim verificarem que lhe deram o máximo que podiam, que era 3 jogos. Portanto, polémico não é, desculpe retificar o termo, é vergonha. Vergonha. E esse senhor, mais os responsáveis da Liga, o Dr. Emílio Loureiro, estão ligados à maior vergonha do futebol português. Agora, foi muito difícil lidar, porque nós sabíamos que o máximo que podia apanhar de castigo eram 3 jogos, só que como eles estavam a verificar e ouviam mais esta testemunha e queriam ouvir mais aquele, protelaram de maneira a que ele cumprisse 17 jogos para dar tempo a que o Benfica fosse campeão.
Portanto, isso é um episódio negro, um episódio vergonhoso, de que até me custa estar a dizer o nome desses senhores, porque realmente é inaudito aquilo que eles fizeram. Mas este foi um ano que, entretanto, foi evoluindo e que trouxe mais mudanças. O futebol não para e chega uma cara nova aqui ao Dragão, André Vilas-Boas, que logo de início acabou por conseguir mostrar algum trabalho com a vitória por 2-0 na Supertaça. O Benfica tinha ganho o campeonato, que nós chamamos o Campeonato do Tuna. Os campeonatos ficam sempre conhecidos desde o tempo do Campeonato do Calabote, e esse foi o Campeonato do Túnel, como este há de ficar como o Campeonato do Hugo Miguel e do António Nobre. Portanto, este campeonato ficou conhecido pelo Campeonato do Tuna. E naturalmente que isso abalou a verdade dos campeonatos, e o Benfica constituiu uma equipa forte, liderada pelo Jesus, que então estava no auge da sua carreira, tinha uma equipa fortíssima. Nós fomos contratar um jovem que eu conhecia bem desde quase de menino, porque acompanhava o Porto no tempo do Bobby Robson, e o Bobby Robson achava-lhe muita graça quando ele era jovem, e fomos buscar o Vilas-Boas. Foi considerado uma jogada de risco, porque ele nunca tinha estado assim num clube de nível, mas eu acreditava nele e fizemos uma equipa boa. E lembro-me que no primeiro jogo que tivemos foi a Supertaça. Eu recordo-me que na ida para o estádio, foi em Aveiro, a ideia geral é de que o Benfica ia ganhar facilmente, que ia golear. Depois com as memórias recentes, algumas pressões. As previsões, com tudo aquilo que se tinha passado, e surpreendentemente o Futebol Clube Porto fez um grande jogo, ganhou 2-0 com golos do Rolando e do Falcão, e aí foi muito importante que as pessoas começaram a pensar, afinal o miúdo, que era o Vilas-Boas, o miúdo está a fazer alguma coisa. Isso deu uma embalagem à equipa, que de descrença passou a haver uma grande fé, não digo confiança, mas uma grande fé. E depois, mais tarde, passados uns meses, ainda em 2010, tivemos aquele célebre jogo com o Benfica aqui para o campeonato, em que ganhamos 5-0. De modo que o Benfica todo... É uma espécie de vingança esse jogo, ou uma resposta a esses tempos tão difíceis? Não, eu acho que no futebol não há vinganças. Foi, digamos, o mostrar a capacidade de reverter as coisas, de que quando nos dão como mortos nós não estamos e sabemos sair das situações mais difíceis, e essa vitória de 5-0 com uma exibição espetacular fez as pessoas pensar que, afinal de contas, este Porto não é um Porto para andar aqui a fazer companhia ao grande campeão que seria o Benfica. E o que é certo é que de jogo em jogo, melhorando, bons jogadores, o Falcão a fazer golos de toda a maneira. O que é certo é que nós ganhamos o campeonato, ganhamos a taça e conquistamos pela 7ª vez um torneio internacional em Dublin. Tinha ganho uma equipa portuguesa e foi um jogo muito bem disputado, as duas equipas jogaram bem, houve um bom ambiente entre os adeptos, tudo foi uma jornada muito bonita, e acho que esse ano, porque isto já é em 2011, afinal, mas começa tudo em 2010 com a constituição da equipa e com a vinda do André Vilas-Boas, que infelizmente quando veio disse que estava na cadeira de sonho, mas depois a cadeira de sonho houve um desvalor, a realidade que foi aquilo com que se compram os melões, e a cadeira ficou vazia.
É uma rivalidade antiga entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, na cidade de Lisboa, onde estamos, e na cidade do Porto, de onde vem o Futebol Clube do Porto, quase sempre fica instalada neste hotel. Isso acontece, aliás, desde sempre, desde a era de Pinto da Costa à frente do futebol. Esta é uma relação que demonstra que, de facto, pode-se ir além das relações da rivalidade e coabitar nelas? É verdade, este Hotel Altis, onde nos encontramos, é desde a minha posse, dos primeiros tempos, o quartel-general do Futebol Clube do Porto em Lisboa, com uma particularidade interessante. O seu proprietário, infelizmente já falecido, hoje dos herdeiros, seus filhos, era o Sr. Fernando Martins, que era presidente do Benfica. E tínhamos, apesar da rivalidade que havia entre nós durante os jogos, havia uma amizade muito sã. Estávamos aqui, sentíamos-nos como em nossa casa, e ele tinha muito orgulho em ter o Futebol Clube do Porto, e sei que várias vezes recusou outros clubes que queriam vir aqui estagiar porque dava prioridade ao Futebol Clube do Porto, e hoje ainda nos mantemos aqui como a nossa casa, com a particularidade de que o hotel está fechado, mas neste momento abre só para o Futebol Clube do Porto quando jogamos em Lisboa. Portanto, quer dizer que os seus filhos mantêm e respeitam a vontade do seu pai, que era de que o Futebol Clube do Porto nunca saísse daqui. E assim acontece. O Sr. Fernando Martins esteve, curiosamente, na minha posse em 1982, esteve connosco na final dos campeões em 87 em Viena, deslocou-se lá propositadamente e conviveu connosco aqueles momentos de euforia, e esta é realmente em Lisboa a casa onde nos sentimos bem, onde temos felizmente partido para muitas vitórias, para muitos sucessos. Este é um palco de conquistas e também algumas derrotas. Para o Futebol Clube do Porto, o palco do eterno rival Benfica. Pinto da Costa, como é que é jogar neste estádio com tantas memórias boas e menos boas? Disse bem, é o grande rival, o Benfica, é o grande clube que todos sabemos. Um é o grande clube de Lisboa, outro é o grande clube do Porto. E como é normal em todos os países, entre a capital e a segunda cidade há sempre uma grande rivalidade, como o Barcelona e o Real Madrid, o mesmo se passa aqui. Naturalmente que ao longo da história os dois clubes têm sido verdadeiramente rivais, às vezes com melhores períodos, outras vezes... Com altos e baixos nesse relacionamento. Mas não podemos esquecer, por exemplo, que já é tradicional um entendimento entre os clubes. O Futebol Clube do Porto é que inaugurou o Estádio da Luz, o Benfica é que inaugurou o Estádio das Antas do Futebol Clube do Porto. O rebaixamento do nosso estádio foi o Benfica que foi lá jogar, e nós igualmente viemos ao terceiro anel no antigo Estádio da Luz. Portanto, isto demonstra que os clubes, mesmo rivais, se respeitam e reconhecem mutuamente a grandeza do outro. A rivalidade acaba por alimentar um pouco o futebol, as massas de adeptos, a vontade e a competição? É verdade. Naturalmente com o Porto, Benfica, os próprios adeptos, os jogadores, toda a gente sente de modo especial, da mesma forma que os benfiquistas têm, porque é, de facto, o grande rival. Naturalmente que deste estádio, como dos antigos, temos boas recordações, temos más. Talvez o auge tenha sido naquela supertaça que vencemos na Luz por 5-0, que foi um jogo anormal, que até já tive a oportunidade de referir noutro capítulo das nossas ironias de destino. Já aqui vencemos um campeonato em pleno Estádio da Luz, portanto tem boas memórias, como também
tem lembranças de derrotas, mas no futebol é assim, um dia ganha-se, no outro perde-se. O que é preciso é que no cômputo geral o clube não saia diminuído, e acho que nos confrontos entre Porto e Benfica está equilibrado e, portanto, esta rivalidade é sadia, é muito boa, e é para mim um prazer poder estar aqui a fazer esta conversa consigo em pleno Estádio da Luz, antes de mais um jogo que vai ser rijamente disputado, não tenho dúvida, mas que não interfere na possibilidade de estarmos aqui a conviver. A conquista do campeonato foi no Estádio da Luz, mas aqui houve também outras celebrações e vários momentos para celebrar. A Supertaça, a Taça de Portugal, já falamos do campeonato, mas houve ainda a Liga Europa. Foi um dos anos mais importantes enquanto Presidente do Futebol Clube do Porto? Foi, desportivamente foi, porque vencemos tudo o que havia para vencer. Foi a Supertaça, ganhamos 2-0 ao Benfica, foi o campeonato que, como já disse, foi alcançado definitivamente no Estádio da Luz, foi a Taça de Portugal, que ganhamos 6-2 na final ao Guimarães, e depois foi a Liga Europa em Dublin, que ganhamos 1-0 ao Braga, e teve um sabor muito especial, porque nunca tinha estado numa final europeia, nem num jogo europeu, a defrontar uma equipa portuguesa. Portanto, e duas equipas do Norte de Portugal. Duas equipas do Norte, o que teve grande significado, dois clubes com boas relações tradicionalmente, eu até com amizade como do próprio futebol português. E para si, qual foi o momento mais especial dessa época? Foram todos especiais. Eu acho que o mais importante que lançou a equipa para a época que fez foi a vitória na Supertaça, porque o Benfica era super favorito para toda a gente. O treinador, o André Vilas-Boas, era visto como um novato que tinha chegado ao Futebol Porto, e a maneira como vencemos essa Supertaça, sem qualquer dúvida, lançou a equipa e fez acreditar toda a gente que tínhamos pernas para andar. E depois, quem tinha... Foram pernas de gigante. Pernas de gigante, e tínhamos um plantel fabuloso que ajudou muito, não é? Ter o Hulk, o Falcão, o James Rodrigues, tínhamos uma equipa fabulosa e soubemos criar ali um corpo único dentro da equipa. O treinador, com a sua juventude, também ajudou imenso a que eles acreditassem neles próprios, e foi de facto uma época espetacular. E quando as épocas são assim tão especiais, fazem aumentar a massa de adeptos? Houve mais sócios, com certeza, nesse ano? Houve, naturalmente, as vitórias é que atraem, sobretudo, ninguém. Raramente, não conheço nenhum caso, felizmente, ninguém deixa de ser do clube porque não ganhou, mas as crianças têm a tendência para aderir a quem ganha. Mas é ou não verdade que nas equipas de futebol também acontecem ciclos? Há fases em que não é possível manter essas equipas, porque depois não há condições para segurar esses jogadores, e voltar a fazer equipas dessas demora algum tempo? Tem que se fazer que demore o menos tempo possível. É evidente que quando vêm jogadores como vieram nessa altura, o Hulk e o Falcão e o James, era inevitável que tinham que sair, porque há clubes com outra potencialidade e, sobretudo, há países em que a carga fiscal é muito menor do que a nossa. Nós aqui, para manter um jogador desses, e hoje no futebol toda a gente sabe que esses contratos que são feitos com os jogadores é tudo net, é a palavra que os jogadores aprendem logo no sub-0 e no sub-2, é o net, portanto o net tem que pagar impostos, é o clube, e em Portugal um jogador, se ganhar 100, o clube paga 220, quando há clubes que se pagar 100 custa 140, portanto é uma grande desvantagem. Portanto, eu digo que o governo português é um dos grandes contribuintes para a imigração do futebol, dos jogadores de futebol, porque os clubes têm grande dificuldade em segurar esses jogadores.
mas há que fazer outros, há que estar atento ao mercado e refazer a equipa. Nós tivemos nessa altura grandes jogadores, como temos agora, o Uribe, o Dias, o Corona, são jogadores que vieram depois dessa geração e que hoje estão no top. Seguir a estes, há que vir outros. Me chama ao lado e diz-me assim: olha, eu sei que segunda-feira você vai ser operado. Olha, se fosse à horta é que você estava tramado com F. E eu fiquei a pensar... O que era a horta? Eu disse, mas eu ouvi falar na horta, peguei no telefone e liguei ao doutor Puga. Ó doutor, a que é que eu vou ser operado? E ele disse-me à horta. E eu disse, mas um colega seu acaba de me dizer, ele é burro. Eu disse, olha, se é burro, não sei que é médico. Você não me anda a enganar? Não ando nada. Eu disse, olha, pronto, seja o que Deus quiser.